E aí, galera, preparados para mais uma aula de Química? Agora o assunto é de soluções. Podemos observar que as soluções fazem parte do nosso cotidiano, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido de nitrogênio, entre outras substâncias. Toda solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, onde a solução é formada por um soluto, que normalmente é a substância em menor proporção, e um solvente, que normalmente é a substância em maior proporção, onde geralmente o solvente é água. Exemplos: água com açúcar, ar, ligas metálicas. Podemos ver que a solução ela é formada pela disseminação do soluto do solvente, que ocorre de forma espontânea. E de acordo com a quantidade de soluto, podemos ainda classificar essa solução em insaturada, se a quantidade de soluto dissolvido estiver abaixo da quantidade limite dentro daquela temperatura e daquela quantidade de solvente, ou saturada, se for exatamente a quantidade exata de soluto dissolvida naquela quantidade de solvente e naquela temperatura, ou ainda saturada com corpo de fundo, quando a gente coloca um soluto em excesso e, nesse caso, não conseguimos mais dissolvê-lo. Tá? A solução supersaturada ela é parecida com a solução saturada com corpo de fundo. A única diferença é que, nesse caso, você vai ter excesso de soluto dissolvido na sua solução. E toda a solução vai haver uma expressão de concentração, que é a quantidade de soluto que é dissolvido em um solvente. Indica uma relação de duas quantidades, essa quantidade podendo ser de soluto, solvente ou solução. Em situações domésticas, usamos as palavras forte e fraca para descrever a concentração, por exemplo, de uma xícara de chá ou de café. Em química, são utilizados os termos concentrado ou diluído para falar a respeito da quantidade de soluto presente na solução. Diluído significa que apenas uma pequena quantidade de soluto é dissolvida e concentrado significa que uma porção grande de soluto está presente na solução. Ufa, muita coisa para a gente aprender, né? Bom, soluções concentradas, então, são aquelas que contêm muito soluto em relação ao solvente. Um exemplo: 300 gramas de sal para 1 litro de água. Soluções diluídas são aquelas que contêm pouco soluto para uma grande quantidade de solvente. Exemplo: 10 gramas de sal para 1 litro de água. E, para tanto, nós calculamos a concentração desta solução. Por exemplo, se for uma concentração em massa, que nós chamamos de C grande, que é massa sobre volume, a gente vai usar a fórmula concentração em massa da solução igual à quantidade de soluto expressa normalmente em gramas, e a gente chama isso de M1, 1 se refere a soluto, pela quantidade de solução, que normalmente é a massa do soluto, mas o solvente, porém, essa quantidade é expressa em volume, e nesse caso utilizamos a unidade litros. Logo, a unidade resultante para a concentração em massa vai ser de grama por litro. Outra unidade ou expressão de concentração é a concentração em quantidade de matéria. A diferença é que, nesse caso, nós vamos usar a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols do soluto, em relação ao volume de solução. E a unidade dessa expressão vai ser em mol por litro. Outras expressões de concentração que podem existir são as expressões como percentagem, partes por milhões, parte por bilhão, e a concentração em ppm ou ppb, que são muito utilizadas principalmente para indicar poluentes no ar, água ou no solo. No caso parte por milhão, significa exatamente o que diz, né? São quantas partes de soluto você tem em 1 milhão de partes de solução. Em soluções diluídas é comum utilizar a concentração em partes por milhão, que mostra o número de partes de soluto, que é 1 milhão de partes da solução. E no caso do ppb, em soluções intensamente diluídas, ou seja, uma quantidade muito grande de solvente para pouca quantidade de soluto, podemos utilizar esse ppb, que mostra o número de partes do soluto, que é em 1 bilhão de partes da solução. Enfim, temos alguns prefixos a utilizar para essas contas. É bom você observar os prefixos que já foram aprendidos normalmente na matemática e na física, e as transformações de unidade. Então, nós temos uma tabelinha que é uma santa ajuda para você saber exatamente quais são as fórmulas para calcular as expressões de concentração. Lembrando que elas podem se relacionar, onde eu posso transformar uma expressão de concentração em outra. Bom, após isso, o que nos resta? Nos resta ver os procedimentos com essas soluções, como é o caso do procedimento
Na faculdade, como você diz assim, vou comer um salgado com suco ou refresco. Qual é a diferença entre suco e refresco? No caso suco, você tem 100% da fruta, não possui adição de corante e aromatizante. O refresco, você tem 10% da fruta e possui adição de corante e aromatizante. E o néctar, normalmente, é 20 a 30% da fruta e possui adição de corante e aromatizante. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Simples. Diluir é jogar água ou outro solvente qualquer. Dissolver é diferente de diluir. Na diluição, a mesma quantidade de soluto está presente num volume maior de solvente. E aí nós temos as relações matemáticas aí apresentadas, onde se a gente quiser calcular a concentração final de uma solução após a diluição, a gente vai pegar a concentração inicial vezes o volume inicial, que vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Ufa! Então, aqui um exemplo como acontece no laboratório. São adicionados 300 ml de água a 200 ml de solução aquosa NaCl de concentração igual a 50 gramas por litro. Qual a concentração da solução em gramas por litro após a diluição? Os dados são 200 ml da concentração da volume inicial, 50 gramas por litro a concentração da solução inicial, 500 ml o volume da solução final e a concentração final eu quero descobrir. Jogando na fórmula vai ficar 50 vezes 200, que é igual à concentração final vezes 500. Logo, a concentração final é de 20 gramas por litro e podemos observar que ela é mais baixa, porque afinal de contas nós colocamos solvente na solução. E se a gente misturar, o que vai acontecer? Podemos ter três casos de mistura: soluções com o mesmo soluto e solvente, soluções com solventes iguais e solutos diferentes, soluções com solventes iguais e solutos com reação química. No primeiro caso, simplesmente você vai somar as duas concentrações a uma concentração final, que vai ser a soma das massas sobre a soma dos volumes. Já no segundo caso, é quando a gente mistura coisas diferentes. Por exemplo, imaginemos que eu quisesse misturar um suco de limão com um suco de laranja. No final, eu não vou ter reação entre limão e laranja, né, galera? A gente vai ter uma mistura de sabores e, portanto, você vai ter a concentração de cada um dos solutos presentes naquela solução, que vai ser caracterizado pelo paladar. Bom, enfim, eu não vou contar mais porque senão estraga a nossa prática. Esse vídeo é para que você pense um pouquinho antes de chegar à nossa prática da semana. E aí a gente vai entender qual é a relação entre química e nosso cotidiano numa aula onde vamos utilizar café, chocolate e, quem sabe, um cappuccino. Essa aula é muito gostosa, né, galera? Mas não perca por esperar, porque é na próxima aula que nós vamos ter a prática em laboratório. Bye, bye!